querida, boa tarde. Bom, vamos lá então, gente. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Evelyn Bonfim, eu sou consultora de finanças pessoais para mulheres e a gente vai falar sobre um assunto que além de ser importante para todo mundo, ele é como o primeiro passo para a gente começar a ter as finanças mais organizadas, o primeiro passo para a gente construir uma vida financeira mais próspera, assim, né? Que é o como controlar os gastos no dia a dia. Então, tenho certeza que vai ser muito útil e espero, né, que traga dicas práticas aí para vocês melhorarem a relação com o dinheiro de vocês no dia a dia. Com você, Keila. Oi, obrigada, Evelyn. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um pouquinho de retorno. Eu estou ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Então a gente pode seguir por aqui. Bom, eu fiz um apanhadão de várias perguntas que chegaram no seu Insta, de curiosidades aí das suas seguidoras e quero fazer o papel de ponte entre você e elas para que o máximo de dúvidas sejam tiradas na tarde de hoje, tá bom? Então, para a gente começar, uma das perguntas que mais chegaram aqui é assim, Evelyn, eu tô com as minhas finanças todas desorganizadas, não sei o que está no meu cartão, não sei o que está no meu. Deixa eu só tirar aqui que está dando. Pronto, melhorou. Não sei o que está no meu cartão, eu não sei o que vai cair, etc. Por onde eu começo a me organizar nos gastos? Tá bom. Acho que o primeiro passo todo mundo precisa saber quanto gasta e quanto ganha. E eu sei que parece a coisa mais óbvia do mundo, que mas todo mundo sabe quanto ganha. Não é óbvio, não é. Pela minha experiência, já vi muitos casos em que não era claro para a própria pessoa quanto ela ganhava. É o caso, por exemplo, de quem é autônomo, né? Profissional liberal, microempresário, que faz retiradas da empresa aleatoriamente. Então, você precisa ter algum controle mínimo ou uma clareza mínima de quanto dinheiro entra. E eu vou até mais além. Tem gente que é assalariado e não sabe direito quanto dinheiro entra, porque quanto dinheiro tem ali no mês para usar, porque às vezes a pessoa recebe salário quinzenal, por exemplo. Ou então ela faz uma contabilidade mental baseada no salário bruto e ela nunca reparou de verdade qual que é o salário líquido. Ou ela recebe quinzenal, né, no dia 5, no dia 20, no dia 30, no dia 15, e ela não parou para fazer a conta de quanto é realmente o valor mensal que ela tem no mês. Então, o primeiro passo é ganhar clareza dessas coisas. Como eu disse, é um pouco mais raro a pessoa não ter clareza de quanto dinheiro entra, mas é muito, muito comum que a pessoa não tenha ideia, não tenha noção de quanto dinheiro ela gasta por mês, ou quanto dinheiro ela precisa em um mês para sobreviver. As pessoas têm, de vez em quando, né? Porque tem gente que não tem nem isso, de vez em quando as pessoas têm percepção, é mais ou menos isso que eu gasto. Mas o desafio que eu te apresento e o questionamento que eu te faço é para você buscar clareza de verdade, qual é o número, quanto dinheiro você precisa para viver em um mês, de verdade, quanto você gasta, qual é o peso que seus gastos fixos representam no seu orçamento, qual é o peso que seus gastos variáveis representam no seu orçamento. Porque nessa brincadeira, não é comum que a pessoa descubra algumas informações do tipo, nossa, eu estou gastando demais com delivery. Nossa, eu estou gastando olha, essas parcelas de roupa de loja de departamento que eu comprei estão pesando demais no meu orçamento. Ou então, cara, olha o peso que o meu carro está ocupando no meu orçamento no ano, às vezes no mês ali encaixa, mas se você fizer um zoom assim, olhar no ano, é pesado demais. Então, o primeiro passo para você controlar, se você precisar controlar, ou para você minimamente assim se empoderar da real, assim, da sua situação financeira, é você saber com clareza os seus números. Essa questão de você saber e ter esse conhecimento
tá conectado com uma mentalidade financeira sadia, né? Que você diria, assim, uma pessoa que está nesse contexto ainda, qual é o tipo de mentalidade que ela precisa ter? Ah, é legal, Keila, essa pergunta, porque, assim, muitas vezes a gente não olha. Eu tenho horror à planilha, tenho horror a fazer controle de gastos, tenho horror, não quero viver uma vida de privação, né? Uma vida de miséria, então a pessoa não olha para isso. O que eu gosto de provocar é justamente que quanto mais clareza você tem sobre o seu orçamento, mais livre você é. Porque, assim, a suposta liberdade que é você poder gastar do jeito que você quiser, seu dinheiro, fazer o que você quiser, gastar quanto quiser, no que você quiser, é uma ilusão, é uma suposta liberdade, porque você não está ali com a sua plena capacidade de pegar uma parte da sua renda hoje para construir o patrimônio que vai te trazer segurança e liberdade. Então, tudo bem, agora você sou livre para voar, espírito livre, faço o que eu quero com o meu dinheiro, não quero amarras, não quero controle, não quero restrição, privação. Maravilha, mas pode chegar um momento em que acontece um imprevisto na sua vida, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, na sua saúde, ou mesmo o caminho natural, né? Que em algum momento você precise dar uma diminuída no seu trabalho, reduzir sua carga de trabalho, ou parar de trabalhar, se aposentar, né? Então, a mentalidade, quando eu falo de organizar o orçamento, de ter clareza sobre o seu orçamento, clareza sobre esses números, não é para se privar, não é para cortar tudo, não é para viver uma vida de restrição, é para você se empoderar dos seus números, para você tomar uma decisão consciente de, ok, essa é a realidade, eu vou mudar isso, vou ajustar aquilo e aquilo, para conseguir tirar uma parte do meu consumo imediato, às vezes até um pouquinho do padrão de vida, assim, de curtíssimo prazo, para direcionar um pouquinho para o médio prazo, para você realizar aquele sonho que você sempre quis e que exige um pouco mais de dinheiro, ou para você simplesmente guardar para que aquilo seja sua segurança, sabe? Então, eu acho que eu acho que a dica principal é você mudar essa chavinha de, não quero fazer esse controle, não gosto de planilha, isso não é para mim, eu não quero viver uma vida restrita. Não, para mim ter dinheiro guardado é liberdade, é sinônimo de liberdade, sinônimo de segurança. E talvez vai ser muito mais fácil você ter esse dinheiro guardado se você der um passinho anterior e fizer essa faxininha assim no seu orçamento, só para você ganhar clareza e enxergar as coisas, né, do jeito que elas são de verdade. Sim, sem dúvida. Uma outra pergunta que chegou aqui para gente é assim, isso assim veio mais de uma vez, né? Como é que a gente consegue organizar os gastos essenciais? Aqui eu estou colocando aluguel, mensalidade de escola dos filhos, a própria faculdade. Como é que eu diferencio? Como é que eu organizo esses gastos dos gastinhos do dia a dia, né? Aquele chocolate no final do dia, o cafezinho da hora do almoço, esse tipo de coisa. O bolo de pote ali no meio da tarde, né? Despejei. Sim. Assim, tem algumas pessoas, enfim, educadores financeiros ou alguns métodos de organização que definem regras, definem percentuais exatos, ou às vezes você até baixa uma planilha financeira que tem 45 categorias diferentes de gastos. Cara, para mim não tem nada disso. Primeiro que não tem regra, é dentro do que você tem como objetivo na vida. E segundo, que na minha cabeça, assim, é muito simples. São dois gastos que a gente tem: os fixos e os variáveis. Os fixos, qual que é a diferença entre eles dois? De novo, é uma diferença didática que simplifica muito a vida. Se a gente assimila, se a gente aceita uma simplificação, eu acho que a gente já consegue avançar bastante. Qual que é a diferença básica entre gastos fixos e gastos variáveis? Que os gastos fixos, só de tempos em tempos você consegue modificar. Já os gastos variáveis, você tem na sua mão, literalmente, né, o cartão ali na sua mão, você tem na sua mão
ao longo do dia, 2, 3, 4, 10 decisões que você toma diariamente que vão impactar diretamente o resultado no seu orçamento, assim, diário, em relação aos gastos, quanto dinheiro você está gastando. Então, para mim, são essas duas matrizes, os fixos e os variáveis. Aí, os fixos, você pode mexer também, não é porque é mais difícil mexer nos fixos que você não pode. Às vezes você pega uma planilha lá, lançou todos os seus gastos fixos, sei lá, aluguel, mensalidade da escola, condomínio, conta de água, luz, internet, celular. Você lançou ali, nessa brincadeira, muita gente já descobre que só os gastos fixos já ocupa quase o salário inteiro. Então, isso é um primeiro ponto, é um primeiro passo para você começar a organizar, porque às vezes, e eu já atendi casos como esse, em que ficou muito claro para a cliente que o lugar que ela morava tinha que mudar. Porque quando ela somou, quando ela fez essa leitura só dos gastos fixos, juntando o aluguel com o condomínio, deu mais do que 50%. De novo, não é a regra, não é porque não pode nunca passar de 50%, é porque dentro da realidade dela, 50% era demais, porque não sobrava nem para ela fazer as coisinhas dela, e ela tinha, no caso dela, ela tinha dívida, então ela precisava fazer algumas modificações um pouco, não vou nem falar radicais, mas um pouco mais intencionais para ela conseguir quitar a dívida dela. Então, nessa brincadeira, um monte de gente já descobre que precisa mudar os gastos fixos, que aí pode ser tão simples quanto ligar na operadora de celular para renegociar o plano, para trocar de plano para um plano mais barato, ou tirar aquela TV a cabo que você nem assiste, ou cortar aquela assinatura de algum serviço que você nem usa tanto assim, ou pode ser até mais difícil, que é essa descida de degrau no seu padrão de vida. E aí eu estou falando de criticar, de ter uma análise crítica em relação ao lugar onde você mora, muitas vezes, quantos carros você tem, né? Se faz sentido ter um carro, se faz sentido ter 2 carros, se a escola onde seus filhos estudam faz sentido, se o quanto você gasta de plano de saúde faz sentido, sabe? Eu estou falando de coisas difíceis de encarar. E que, em muitos casos, a gente fica igual os violinistas lá do Titanic, né? O Titanic tá afundando e você tá ali tocando violino. E muitas vezes são os gastos fixos que você pode cortar todo o cafezinho da vida, pode cortar manicure à vontade, que não vai resolver, porque o problema está nos gastos fixos. Então, isso é muito difícil. E o outro ponto, o outro lado, né, são os gastos variáveis. Os variáveis é isso, é todo dia, toda hora a gente decide. Literalmente, às vezes, né, num final de semana, a gente tem, assim, 6, 7 decisões relacionadas aos gastos variáveis. E como controlar? É muito difícil, porque é virtualmente impossível você dizer que você vai gastar R$ 337,52 no supermercado quando você for no supermercado fazer compra da sua casa. É virtualmente impossível você dizer, não, esse mês eu vou só gastar R$ 100 de iFood. Não, porque tem mês que vai ter, tem mês que não vai ter. Tem mês que você fica resfriada, tem que dar um pulo na farmácia, né? Respirou dentro da farmácia, R$ 100, né? Pelo menos, você gasta. Aí tem mês que você tá resfriada, vai na farmácia. Aí no outro mês, não é isso, mas tem aniversário de alguém, que aí você compra um presentinho. Aí no outro mês não tem aniversário, mas surgiu esse curso aqui que você entendeu que faz sentido você fazer. Então, é dinâmico como a vida. Colocar uma regra, não, eu só posso gastar 100 de gasolina, 500 de mercado, 80 de farmácia, é inútil, porque a gente não consegue nunca ficar dentro desses patamares. Então, a minha sugestão e a metodologia que eu trabalho, ela faz o seguinte, ela te estimula a centralizar no cartão de crédito esses gastos variáveis. Para muita gente, isso vai ser um choque, porque eu sei que muita gente ensina, não, cartão de crédito é do mal e é o vilão da vida financeira. Cara, e eu tenho provas de casos reais, e talvez quem está me ouvindo aqui é uma dessas pessoas que implementou esse método na vida, de que é transformador você conseguir, em vez de o seu dinheiro ficar escoando da sua conta corrente toda hora, porque você vai passando no débito aqui, débito ali, o dinheiro vai indo embora, não, você centraliza
no seu cartão de crédito, e aí aí você coloca um teto para sua fatura. Então, digamos que o seu salário é R$ 4.000, e aí os seus gastos fixos dão R$ 2.000, e aí você estipula 1.000 para o cartão para os gastos variáveis e 1.000 para você investir por mês, por exemplo. E aí o seu teto é R$ 1.000, ou seja, o que isso significa? Que você pode, dentro desses 1.000 que são os seus gastos variáveis, se você quiser comprar qualquer coisa, você compra, mas você não precisa ficar anotando gastinho por gastinho do que você fez dentro daquele R$ 1.000, porque é chato demais, ninguém aguenta ficar anotando todos os gastos, mas o importante é que seus gastos variáveis não ultrapassem esse teto que você estabeleceu, porque o que esse teto significa? Que quando cair seu pagamento, você vai ter dinheiro para pagar os seus boletos, né? Seus gastos fixos, seus gastos variáveis, tirar no dia do seu pagamento o dinheiro que você vai investir e acabou conta corrente, acabou preocupação com conta corrente, só no mês que vem você se preocupa. E qual que é onde você coloca a sua atenção ao longo do mês? Em ficar acompanhando, aí pode ser no próprio aplicativo do seu cartão de crédito mesmo. Quanto você já gastou do seu teto, quanto falta, tendo em mente qual é a data de vencimento do seu cartão. Meu cartão, eu pago meu cartão dia 10, mas ele fecha dia 2. Então, até dia 2, você tem que ter o dia 2 em mente para você ficar acompanhando até dia 2. Agora, hoje é dia 25, então até dia 2 eu só posso gastar mais R$ 150. Então, isso já te ajuda. Eu tenho esse negócio para comprar, então já vou comprar agora, que aí minha próxima fatura fica livre. Ou então, nossa, já estou estourada do meu teto, então é dia 2 que vai fechar minha fatura, então dia 3 eu vou no mercado. Sabe, assim, é o jogo de cintura que a gente vai fazendo, mas dentro desse teto que você estabeleceu, sabendo que esse teto é um valor que você vai conseguir pagar com tranquilidade, você sempre vai pagar 100% da sua fatura, você vai ter liberdade dentro daquele valor para fazer o que você quiser. Eu quero sair para comemorar e jantar num restaurante mais gostosinho. Beleza. Você quer fazer isso? Você vai apertar um pouquinho no resto dos variáveis. Aconteceu um imprevistinho micro, como a gripe que eu falei, né? Aconteceu um imprevistinho, tive que comprar um remédio um pouquinho mais caro e tal. Você compra aquilo e você aperta um pouquinho no resto. Então, vou dar uma reduzidinha aqui no mercado, vou diminuir um pouquinho o delivery esse mês, só porque teve esse outro gasto aqui. E aí, no mês que vem, você recupera. É o jogo de cintura que todas nós deveríamos ter para tudo relacionado a dinheiro, sabe? Para mim, inteligência financeira é isso. Inteligência financeira é jogo de cintura. A vida vai apresentando as novidades, as coisas, e a gente vai desviando, vai ajeitando para que aquilo tudo tenha o menor impacto possível no nosso planejamento. Massa. Eu queria trazer um pouco essa ideia de ferramenta de organização financeira e aí entender que o aplicativo ele serve como uma ferramenta, queria saber se você entende como sendo uma ferramenta de acompanhamento, e se você juntaria a esse bolo de ferramentas de organização das finanças a planilha também, que você citou no início da nossa conversa. Eu amo planilha, só que eu amo a minha planilha. Aquelas, né, que já faz o jabá. Mas minha planilha é gratuita, gente. Então, se você for no evelynbonfim.com.br/planilha, você pode baixar gratuitamente. Tem mais um monte de gente que ama a minha planilha também, então não estou sozinha nessa. Mas eu vou explicar por que eu amo a minha planilha e não todas as planilhas que estão aí. Porque às vezes você baixa umas planilhas financeiras e eu já testei, mas no começo da minha carreira eu testava as planilhas. Ou então, às vezes, no comecinho quando eu comecei a atender, né, cliente de consultoria individual, às vezes a cliente já usava uma planilha e eu fazia toda uma dedicação para aprender a mexer na planilha da cliente e tal. Não, isso mudou. Hoje eu trabalho com a minha planilha, por quê? Porque ela é simples. Porque não pode ser simples. Às vezes eu baixava uma planilha para testar, assim, ela fazia gráficos tridimensionais, ela tinha 17 categorias de gastos. Nunca, ou então, assim, cada mês estava numa aba diferente, depois tinha macros, né, cálculos que somavam tudo. Não. O que é importante para mim numa ferramenta? E caso você que esteja ouvindo não queira usar uma planilha, eu vou te desafiar a encontrar qualquer ferramenta de acompanhamento dos seus gastos que te permita, primeiro, dizer quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra no mês.
né, básico, isso aí talvez outras ferramentas te ofereçam, mas para mim o grande ganho da planilha é que quando você bate o olho, você bateu o olho na planilha, você já vê todos os meses do ano, porque cada mês é uma coluna. Então não é assim, agora eu vou olhar só o mês de janeiro, agora eu vou olhar só o mês de fevereiro. Não. Você, digamos que você está no mês de janeiro, você já nessa mesma aba, você já está vendo fevereiro, março, abril. Se você quiser planejar o ano inteiro, você planeja. Se você quiser planejar, e é o que eu sugiro, pelo menos os próximos 2 meses, eu recomendo que você faça. Por quê? Às vezes você vai fazer o seu primeiro preenchimento da planilha, não vai sobrar nada do seu orçamento. Mas aí, o que você pode mexer nesse mês aqui, disso, de ligar para a operadora, de cancelar aquele plano, cancelar aquele contrato, sei lá, cortar, decidir o que você vai fazer, ou até apertar, segurar um pouquinho os variáveis ali no cartão de crédito, o que você pode fazer nesse mês, para que no mês que vem sobre um pouco mais de dinheiro para você investir. Ou que você vai fazer sobrar mais dinheiro para você investir. Aí talvez você faça tudo isso agora, em fevereiro você só consiga investir R$100. Maravilha, já é um grande ganho. Mas será que R$100 perante o seu salário é uma quantia que você se sente satisfeita para investir todos os meses, de acordo com a sua realidade de renda, a sua realidade de salário hoje? Talvez não. Então, o que você pode ir fazendo para que em março, então, você invista 200? E aí, em abril, você consiga investir um pouquinho. Em abril, você vai estar investindo 500, sabe? Esse planejamento você consegue fazer com a planilha, porque você já consegue fazer os ajustes. E aí, por exemplo, eu tenho uma parcela de um guarda-roupa que eu comprei, que eu paguei em 6 vezes. Então, ela acaba em maio. A planilha, aí se você vai lançar aquele gasto ali até maio, dessa prestação, em junho você já está livre. Então, em junho você já projeta que aqueles R$300 que eu pagava de prestação vai direto para o investimento. No mês de junho você já sabe que você vai poder investir R$300 a mais, sabe? Então, esse é um grande ganho da planilha, e principalmente porque é simples. Então, tem uma linha para cada gasto quando são os gastos fixos, e uma linha para os gastos variáveis, que dentro do meu método é a fatura do cartão de crédito. Um cartão de crédito só para cada ser humano, ninguém precisa ter mais de um cartão de crédito. E aí você, nessa brincadeira, você já colocou lá seu salário, aí você colocou os seus gastos fixos, você já viu quanto sobra. Esse quanto sobra deveria ser suficiente, tanto para os seus variáveis, que é a fatura do seu cartão de crédito, quanto para o que você vai investir. Se ficou pouco, então você vai mexer nos gastos fixos, abrir mão de algumas coisas dos gastos fixos e ver o quanto é realista você reduzir os gastos variáveis também, para que sobre mais, porque sobrar mais significa ter mais dinheiro investido, mais liberdade e segurança, sabe? E aí você vai ficando prática nisso, você vai melhorando, vai ficando... Porque não é de uma hora para outra que vai ficar tudo claro para você, assim, papo, mas com a prática, a planilha vai conversando com você. Você vai até tomar uma decisão, você não sabe muito bem. Aí você abre a sua planilha, você descobre se você pode, se não pode, quando você pode. Porque acho que as finanças pessoais é muito isso, né? É muito assim, cara, eu posso planejar e fazer tudo na vida. E com o planejamento, eu vou fazer no melhor momento para mim, o momento em que eu vou só aproveitar. Assim, eu quero muito o meu caso de endividamento, né? Não é o assunto aqui hoje, mas foi muito isso. Foi um período da minha vida que eu estava pirada, que eu quis fazer tudo ao mesmo tempo. Eu muito provavelmente podia fazer todas aquelas coisas que eu fiz, mas eu decidi fazer tudo em um intervalo de 5, 6 meses, e aí o dinheiro não fecha a conta, gente. Aí a gente se endivida, esse é o ponto, sabe? Então, com o planejamento, você descobre qual é a melhor hora, a hora que você vai aproveitar de verdade aquele projeto que você vai realizar, né? Aquele sonho, aquela coisa que você quer fazer que demanda um dinheiro relevante, e aquilo vai ter o menor impacto financeiro para você. Assim, eu digo o impacto no sentido de não vai te prejudicar, não vai te deixar com a corda no pescoço, não vai aumentar o risco de você se endividar. Então, tem os momentos maravilhosos para você fazer cada coisa na sua vida, realizar todos os seus sonhos, e o planejamento e a planilha vai te ajudando a fazer isso, sabe? A descobrir quais são esses melhores momentos. Você sabe que eu tô de olho aqui no Instagram e tô vendo aqui os comentários, tem muita gente dizendo que ama a sua planilha, e eu vou engrossar o coro e dizer que eu também adoro.
já usa há um tempo, e ela realmente é um divisor de águas muito importante, assim, vale a pena insistir e criar esse hábito, porque vale demais. Bom, assim, você falou um pouquinho de dívidas da sua época, né, do tempo que você esteve endividada, tem algumas questões, assim, do tipo, eu estou num contexto de uma pessoa que está endividada, mas ela fica sempre com o coração dividido, assim, entre pagar a dívida, fazer investimento e tocar a vida no dia a dia, assim, sabe? Como é que você... A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais esse assunto do equilíbrio de pagar as dívidas e todo esse cenário de finanças, do controle do dia a dia, assim. Uhum. Quais são as causas das dívidas, né? Claro que às vezes a gente se endivida por conta de uma tragédia que aconteceu, alguma coisa assim. Mas mesmo nos casos de tragédia, se a gente tivesse uma reserva financeira, a tragédia depende do tamanho, né? Claro, guardadas as devidas proporções, mas até grandes imprevistos, se a gente tem uma reserva financeira, a gente lida com aquele imprevisto sem se endividar. Mas no geral, assim, na maioria dos casos, a gente se endivida por esse motivo que eu falei, que você quer fazer coisas, você quer usar o dinheiro antes de ter esse dinheiro, então você toma crédito e aí você conta que tudo vai dar certo, perfeito, a parcela cabe no seu orçamento, só que quando você tem um comprometimento financeiro, né, uma parcela, você fica mais vulnerável, porque aí o imprevisto, ele não espera todas as suas 10 vezes sem juros acabarem para acontecer. Então, a parcela de 10 vezes cabe no seu bolso, mas aí mês que vem acontece um imprevisto, você está com o seu orçamento comprometido e aí você se endivida. Né, essa é uma das causas das dívidas, e a outra causa das dívidas é quando você tem um padrão de vida acima do que você deveria ter. Qual é o padrão de vida que você deveria ter? Não é que eu estou determinando o que você deve ou não fazer na sua vida, mas todo mundo deveria manter um padrão de vida, um estilo de vida abaixo da sua receita, mas bem abaixo, para ter uma margem de manobra, para ter uma margem de segurança, sabe? Então, eu não vou falar se seu estilo de vida deveria ser 90% do que você ganha, 70%, 50%. Não sou eu quem vai dar esse percentual, é de acordo com a sua realidade mesmo. Mas tenha uma margem. Se você hoje fizer o preenchimento da sua planilha e colocar lá o seu salário, seus gastos, e às vezes você não sabe qual deve ser o teto dos seus gastos variáveis, mas você pode olhar no mês passado quanto que você gastou nesses variáveis no mercado, gasolina, remédio, livro, delivery, faz caipirinha, você faz um levantamento assim para ver quanto que deu. E aí você descobre mais ou menos, putz, isso está bem abaixo do meu salário, está satisfatoriamente abaixo do meu salário hoje, da minha renda hoje. Se não tiver, eu acho que vale a pena fazer um esforço para, pelo menos temporariamente, você dar uma enxugadinha nos dois caminhos que a gente colocou, né? Tanto nos fixos quanto nos variáveis, para que essa margem vá aos poucos aumentando. Até porque isso é temporário. Você não vai ganhar a mesma renda para sempre. Eu não estou falando que você está condenada hoje, seu salário é de um salário mínimo, 2 salários mínimos, e você vai viver dentro desses 2 salários mínimos e aí a Evelyn falou para o padrão de vida ficar abaixo ainda para ter uma margem, então eu vou viver na miséria. Não, seu salário vai aumentar, porque a tendência é que você continue estudando, continue se aprimorando, você vai ganhar experiência na sua carreira, experiência no seu trabalho. Se você é autônoma, você vai melhorar como empresária, sabe? Você vai melhorar o seu marketing, você vai aprender mais habilidades para tocar o seu negócio, você vai ter mais experiência na sua profissão, você vai fazer mais cursos, mais capacitações, você vai crescer no seu trabalho e você vai ganhar mais dinheiro. E é importante, esse é um pilar importante, ganhar mais. Mas até para você conseguir fazer esses investimentos de trabalho, de carreira, vai ser importante que hoje, neste momento, você tenha esse orçamento com uma grande margem entre o que você ganha e o que você gasta, até para você conseguir fazer essa manobra, sabe? E é importante que ano que vem, ou daqui 2 anos, quando o seu salário
dobrar, que você continue mantendo essa visão de manter a margem grande entre o que você ganha e o que você gasta. E é muito, para mim, quando eu sou formada em comunicação, né? Então, fiz lá minha faculdade de jornalismo, o salário do meu último estágio era R$ 800, se não me engano. R$ 800 de salário de estágio. Então, no último ano da faculdade, dezembro foi o último mês que eu recebi a Bolsa Auxílio do estágio. Em janeiro, eu fui contratada como repórter, porque eu me formei ali em dezembro e a agência de notícias que eu trabalhava me contratou. E aí, meu salário explodiu, foi para R$ 1.700. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Os meus gastos, meu padrão de vida, que se encaixavam nos R$ 800, porque se encaixava. Eu não sei como eu fazia, mas se encaixava, porque era o que eu tinha. De repente, assim, em 30 dias, eu consegui facilmente gastar os meus R$ 1.700. Meu próximo emprego, eu ganhava 2.090. Eu sou boa com esses números, eu não esqueço. Meu próximo emprego foi 2.090. Magicamente, meu estilo de vida, ó, se acomodou muito fácil com aquele aumento de salário também. Depois daquele, eu fui para um outro emprego que esse eu só lembro bruto, que era 3.500. Eu acho que o líquido dava uns 2.900, alguma coisa assim. Mágica. E foi nesse emprego que eu tô falando que eu me endividei, porque aí foi que, nossa, eu não só consegui me acomodar muito fácil com o que eu ganhava, quanto eu alavanquei, né? Que eu gastei o que eu não. Então, é isso. Eu achei que eu fiquei rica ali. Então, é muito importante que você tenha essa visão do seu estilo de vida e até uma visão crítica, sabe, em relação ao seu padrão de vida, para saber que ele está sempre 1 ou 2 degrauzinhos abaixo da sua real capacidade. Tem muita gente que é ao contrário, que vive um estilo de vida 2 degraus acima da real capacidade. Mas esse é o caminho do endividamento e o caminho de uma velhice com muitas dificuldades, assim, sabe? Eu acho que a gente merece algo melhor. E, gente, é liberdade, é libertação viver abaixo das reais capacidades. É liberdade, de verdade. Evelyn, a gente está falando sobre várias questões aqui. Eu queria só voltar no ponto do cartão de crédito, porque surgiram algumas questões. Eu estou acompanhando também os comentários aqui. Várias perguntas assim do tipo, quantos por cento do meu cartão de crédito eu deixo para gastos, etc. E já tem gente aqui que já tem essa mentalidade de usar o cartão de crédito, mas ainda se atrapalha, sempre entende que acaba extrapolando o teto que estabeleceu para si mesmo, assim. Como você diria para essas pessoas que ainda estão no aprendizado? Primeiro, mais fácil de responder a questão do percentual. Como eu falei no começo, não existe uma regra, não tem um percentual, porque cada realidade é uma realidade. O exercício que você vai fazer eu preciso investir. Eu quero investir. E aí você vai lançar ali quanto você ganha, quanto você está gastando de gastos fixos, e vai ver, a planilha já vai te mostrar, disponível no final do mês. Você já vai ver, faça isso para o mês seguinte, né? A planilha já vai te mostrar quanto que sobra. Essa sobra deveria ser suficiente para os seus gastos variáveis e para o investimento. Se tá pouco, você tem que começar a tirar. Aí você pode tanto tirar dos gastos fixos quanto tirar dos variáveis ou tirar dos dois, para que você consiga direcionar para o investimento o valor que você se sente satisfeito. Talvez mais para frente, se você for fazer um planejamento mesmo de independência financeira, você vai descobrir que você precisa investir bem mais. Então, você vai tanto trabalhar para ganhar mais dinheiro, para crescer na sua carreira e ganhar mais, quanto para fazer um enxugamento até mais relevante dos seus gastos, sabe? Mas não tem um percentual, é dentro do que você quer investir todos os meses, e o meu papel é te trazer, deixar muito claro para você a importância de você investir todos os meses. Se hoje o que sobra é 50, 100 reais, maravilha, maravilha, mas é importante você não ficar só nesses 50, 100 reais, é importante você investir um valor cada vez maior mesmo, para que o dinheiro que você está investindo realmente represente uma segurança para você, porque enquanto você não estiver investindo um valor relevante, você tá ali, né? E eu já atendi casos como esse também. A pessoa estava ali
fez uma previdência privada no bancão, descontava R$ 100 para ela por mês, ela achava que a aposentadoria dela estava garantida, porque ela fazia aquela contribuição ali automática de R$ 100 para a previdência privada do bancão. Não é assim, desculpa te iludir, mas eu preciso te dizer que não vai... Talvez, assim, se você fizer para um recém-nascido e ficar 60 anos aplicando os R$ 100, dependendo da rentabilidade, pode dar uma graninha boa. Mas se você começou depois de adulto, provavelmente não, tá? Então, esse é um caminho, um ponto. O outro ponto que você falou é assim, tem alguns requisitos. Não, primeiro de tudo, a pessoa falou, eu não consegui controlar o gasto e estourei o teto. A culpa não é do cartão de crédito. É importante você entender isso. O cartão de crédito é um mero meio de pagamento. Você ia fazer aquele gasto no cartão de débito também. Então, talvez para você eliminar isso, só se você fosse no banco, fizesse o saque do dinheiro em espécie, e aí ali você só gasta o que está de dinheiro em espécie na sua mão, e aí quando isso acontece, realmente, às vezes a pessoa tem um pouco mais de consciência sobre as decisões que ela vai tomar do que comprar ou não, do que gastar ou não. Então, assim, se você... E eu não acho que... Eu acho que a maioria das pessoas não precisa chegar ao ponto de só trabalhar com dinheiro em espécie. Eu já cheguei a recomendar isso para uma cliente, mas era uma cliente que tinha bastante dificuldade cognitiva mesmo, de tecnologia e tal, então era bem difícil para ela, e o caminho que a gente seguiu foi pelo dinheiro em espécie, mas 99% dos casos não é necessário. Então, se você estourou os seus gastos, a culpa não é do cartão de crédito, a culpa é que você você está esquecendo de colocar uma etapazinha ali de reflexão entre o momento que dá o desejo de comprar e o impulso e o momento de você realmente tomar o ato, né, de agir nessa direção, de realmente comprar. Tem que ter uma etapa intermediária que é a reflexão. E eu acho que dá para fazer isso de um jeito muito mais automático, que é o grande pré-requisito para esse plano de centralizar os gastos no cartão de crédito, os gastos variáveis no cartão de crédito, que é saber quanto é o valor máximo que a sua fatura pode fechar, saber que dia que essa fatura fecha, porque eu acho que todas as clientes que eu já atendi até hoje, sei lá, eu vou chutar, assim, a cada 10, uma sabe o dia do fechamento do cartão, que é o melhor dia para compra, sabe? A maioria sabe, eu tenho que pagar meu cartão dia 10 é o dia que ele fecha. Mas ela não sabe se ele fecha dia 3, se fecha dia 28, ela não sabe? Então, pré-requisitos para esse plano dar certo. Saber qual é o teto que você pode gastar, saber que dia que fecha o seu cartão, acompanhar ao longo do mês o quanto você está perto ou longe daquele teto que você estabeleceu e fazer essa continha quase que intuitiva. É isso, meu cartão fecha dia 30, hoje é dia 22, falta 8 dias, ou seja, mais de uma semana, e só falta R$ 100 para eu fechar, para eu bater o meu teto. E isso você faz, essa continha, fica tão automático, Keila, fica tão automático depois, quando você pega a prática, minha fatura do cartão de crédito é R$ 5.000, se for o seu caso, maravilha. Então, você vai fazendo essa continha, ele fecha dia tal, e você vai acompanhando todos os dias, porque, por exemplo, o Nubank, que é o cartão que eu uso, que eu acho muito maravilhoso, ele, quando você faz uma compra, já atualiza na hora o valor da fatura. Isso eu gosto muito, quem estiver pensando aí qual que seria o melhor cartão de crédito, eu gosto, eu não ligo para conta, nunca me envolvi muito nisso, mas eu gosto pela praticidade, porque você passou o cartão aqui, ele já atualiza na hora o valor da sua fatura, então facilita esse controle. Mas a maioria dos cartões, os cartões mais tradicionais e tal, de bancão, você compra agora, talvez a sua fatura só vai atualizar daqui 2, 3 dias. Então, é muito importante que você olhe todos os dias. Depois, com a prática, você pode até olhar um dia sim, um dia não e tal. Mas no comecinho que você começa a fazer essa transição, olha todo dia a sua fatura, porque às vezes você vai olhar hoje e ela não está atualizada. Aí você olha amanhã, aí ela atualiza com uma compra que você fez antes de ontem. Então, olhando todos os dias, você não perde, porque aí não tem surpresa. Porque a pessoa fala, nossa, meu teto era R$ 3.000, mas veio uma fatura de 5. Por quê? Que a culpa não é do cartão.
A culpa não é do cartão. Então, assim, uma coisa que é uma questão mais psicológica mesmo, e eu super entendo, porque eu também passo por isso, principalmente, assim, dezembro, que é um mês que eu saio super da rotina e tem mais coisas diferentes acontecendo, então a gente gasta mais mesmo. Então eu super entendo se você estiver fazendo isso, eu não estou te julgando, mas é legal você estar alerta, é que quando a gente desconfia que a gente está gastando demais, a gente para de olhar. Só que nessa hora é a hora que a gente mais deveria olhar. Só que a gente desconfia que, putz, eu acho que eu estou gastando muito. E aí, em vez de ficar mais alerta, mais atenta e olhar, porque aí os números não mentem, né? Então, uma coisa é a percepção que você está gastando muito, a outra é eu já estourei R$ 50, é muito diferente. Então, quando você desconfia que você está gastando um pouquinho mais, provavelmente você está certa. Mas olha, porque essa consciência vai te ajudar a tomar essa decisão. Apareceu uma vontade de comprar alguma coisa e tal, você vai falar, nossa, você vai ter uma clareza tão grande do impacto que aquela decisão vai ter no seu orçamento de verdade, porque qual que é, no limite, o resultado de você estourar os seus gastos o seu teto dos gastos variáveis? Se você investir menos no mês que vem. E eu quero que você fique triste se você investir menos no mês que vem. Eu fico de verdade. Quando eu dou umas estouradinhas, eu sei que no mês que vem eu vou ter que investir menos. Então, dá para a gente ficar chateada mesmo. Então, eu vou fazer todo o esforço possível para não estourar nunca o meu teto, que é para investir o máximo possível, porque eu tenho um sonho muito grande de alcançar a independência financeira. Então, alguns sacrifícios valem a pena e outros não. Então, eu fico dosando de acordo com essa minha visão, né, sobre o sonho grande que eu tenho lá da frente. Maravilhoso. Evelyn, a gente está chegando ao final do nosso papo. Muita gente aqui perguntou onde é que acha sua planilha. Estou de olho aqui nos comentários, então, se você puder repetir, por favor. Evelyn Bonfim. E quero agradecer todo mundo aí. /planilha. evelynbonfim.com.br/planilha. E quem for ao meu Instagram, tá no link da bio também. É isso aí. Meu Instagram é @Evelyn_Bonfim, né? Quem estiver ouvindo aí. Tá bom? Acho que Fechou. Full super. Espero que tenha ajudado bastante. Keila, obrigada novamente pela parceria. Eu que agradeço, é sempre uma delícia. Um beijo. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau.